Mas uma coisa que é interessante é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente entra num conflito muito grande entre essa soberania de Deus, entre o papel humano, a responsabilidade humana. É tipo assim, uma balança, a gente fala, e aí, como que fica isso? É Deus que faz tudo, ou é o homem que faz tudo? Qual é o elemento? Bem, eu acredito nas duas coisas, e uma coisa que passa na minha cabeça é, por mais que Deus deixe claro em toda a Bíblia, que não é assim, uma rede onde todos são pescados e todos são levados por Deus para, vamos dizer, para aquilo que Ele promete de gracioso e perfeito, porque a Bíblia escreve do princípio ao fim que não é, que Deus é seletivo. O processo de seleção de Deus não é injusto. O processo que Deus oferece, biblicamente falando, não é mau, porque, imagine, Pedro foi uma vez. Pedro recebeu as mesmas oportunidades que Judas. Então, não tem a ver com uma injustiça de Deus, ou não tem a ver com uma prioridade que um recebe em detrimento do outro, porque é por isso que Deus está falando. O amor de Deus é manifesto e derramado sobre a raça humana toda. Então, eu sei que a gente pensa assim, poxa, mas já que Deus sabe que alguns não vão querer, porque Ele simplesmente então não vai lá e bota todo mundo debaixo do braço, à força mesmo? Aquele que grita, que odeia, fala, Deus, não acredita em Deus, Deus é isso, aquilo, e Deus bota ele à força debaixo do braço e fala, vou te levar à força. A gente às vezes pensa assim, mas é um detalhe, irmãos, que tem a ver com as escolhas e com a responsabilidade que Deus confere ao ser humano. Quando a gente abre a Bíblia e a gente lê o Gênesis 1, a gente observa assim, o homem foi criado à imagem de Deus, colocado nessa criação como um representante de Deus. O homem então é o agente de Deus aqui na terra. Deus deu para o homem uma posição especial de responsabilidade. Deus fala, ele é minha imagem, minha semelhança, ele vai dominar sobre tudo. É como se o homem fosse colocado numa nobre posição. E o próprio Davi diz no Salmo 8, o homem foi criado por um pouco menor do que Deus, e Deus colocou sobre o homem glória e honra. Então veja, irmãos, Deus criou o homem com uma dignidade, e com essa dignidade vem uma grande responsabilidade. Então, vamos pensar assim, o projeto original de Deus, ele é bem ajustado, mas o homem, em um ato que parte dele mesmo, é como se ele dissesse, eu não quero o que Deus promete. O ato de rebelião humana contra a vontade de Deus reflete isso. É Deus criando tudo, mas quando cria um ser capaz, inteligente, livre, teoricamente ou na prática, Deus diz para o homem, olha, eu estou te dando um caminho alternativo, não faça isso, porque se fizer, vai colher as consequências ruins. Então a gente observa que parte do homem estragar essa relação saudável que Deus promete. Aí alguém diz assim, então por que Deus podia então ter criado o homem sem vontade nenhuma e sem opção nenhuma? Deus podia ter criado o homem sem árvore, sem nada, sem alternativa, sem coisa nenhuma. Bem, mas eu acho que quando o homem é criado à imagem de Deus, Deus não é um robô. E se o homem é criado com atribuições divinas, Deus é criado com inteligência, vontade e arbítrio, de alguma forma. Então, a gente observa que o projeto de Deus em criar o homem à sua imagem implica isso. Então, irmãos, o que eu imagino? A história humana é ruim, não por um ato malvado de Deus, embora Deus sabia que aquilo ia acontecer, eu não tenho a menor dúvida disso, por mais que seja difícil para a gente entender isso, né? Como que Ele pode saber e permitir? Bem, aí é outra história, está fora do nosso campo da compreensão, porque a gente pensa que alguém que conhece tem que manipular os dados, e Deus não é assim. Deus conhece e deixa acontecer. Mas, então, tudo parte errado do homem. Mas apesar disso, a história da redenção que a gente vê em toda a Bíblia é que Deus está o tempo todo provendo meios, provendo recursos, provendo orientação, perdão. É como se Deus estivesse fazendo assim para o mundo, olha, eu estou te dando tudo, mas tudo mesmo, só que eu não vou te forçar, não vou te obrigar, vai ter que ser no ato da humilhação e da fé. Mas o que é oferecido a mim, foi oferecido a Pedro, a Judas e a todas as pessoas. Então, irmãos,
no meu entendimento, a parte mais complexa é imaginar um Deus que conhece tudo, mas que não manipula tudo. Não manipula tudo para fazer até aquilo que Ele sabe que vai acontecer, que é ruim, não acontecesse. Porque Deus realmente não faz isso. Porque existe uma responsabilidade conferida ao homem. E o homem vai ter que arcar com a maneira como ele lida com essa responsabilidade que tem, da fé ou da rejeição.